Comportamento autêntico é o tema da entrevista de hoje com o Dr. Marcelo Colin. Vamos assistir. Olá, amigos. É um prazer estarmos juntos novamente. Nos permita adentrar ao seu lar com o programa A Vida em Foco. Hoje, com Marcelo Garcia Colin, médico. Marcelo, vamos falar de comportamento autêntico. Por que você acha que é importante termos um comportamento autêntico? O que é comportamento autêntico, Marcelo? Às vezes a gente não se dá conta do custo que é não ter comportamento autêntico. Como assim custo, Marcelo? Dá um trabalho danado não ser autêntico. A gente acha que é fácil não ser autêntico, mas dá um trabalho grande. Eu estou baseando hoje a nossa reflexão aqui num capítulo de um livro chamado Libertação pelo Amor, do espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, que trata da autenticidade. Mas, para a gente entender um pouco essa dificuldade, nós vamos pegar de um outro livro dela chamado Despertar do Espírito, as consequências da gente não ser autêntico. Quando a gente não é verdadeiro, a gente se escraviza a um determinado comportamento. Isso a gente pode olhar nos exemplos muito simples, assim, de quando você vai visitar a casa de um amigo seu para tomar um café e ele oferece um pedaço daquele bolo que ele fez para você, né? Com todo carinho, e você experimenta o bolo e não tá legal. Daí ele pergunta, e aí, gostou do bolo? Aí você tem a escolha naquele momento. Como é que eu vou me comportar agora? O que eu vou dizer para essa pessoa? 1 milhão de coisas passam na nossa cabeça. E o mais das vezes a gente escolhe não ter um comportamento autêntico. A gente fala assim, achei muito bom. Teria várias outras maneiras da gente dizer que não gostou tanto do bolo sem ser ofensivo. Mas na hora parece que a janela do pensamento fecha, a gente tem dificuldade e acaba trazendo aquela resposta pronta, assim, não, tá bom. Bom, nós vamos ficar reféns desse nosso comportamento, porque vai ser cobrado de nós, a partir daí, assumir comportamento semelhante em diversas situações parecidas. Nós estamos falando de uma eventualidade, de comer na casa de um amigo uma vez. Agora, às vezes, um conhecido, um amigo ou mesmo um familiar dentro do nosso lar tem um comportamento que nos incomoda. Ou a gente fica com raiva, ou a gente fica triste, ou a gente fica incomodado, magoado mesmo com a atitude de uma pessoa. Perfeito. Só que a gente não abre isso para ela. A gente age como se nada estivesse acontecendo. Esse comportamento não autêntico vai acumulando um custo crescente para nós. Então, cada vez que a gente está perto daquela pessoa e tem que sustentar um comportamento que não é verdadeiro, vestir uma fachada, aquilo vai nos cansando. Então, quando a gente vive um comportamento que não é autêntico, primeiro a gente cansa muito. Então, viver de uma maneira mais autêntica é viver de uma maneira mais leve, mais jovial, mais tranquila. Segundo, que a gente tem que estar nessa tensão sempre atento e pode partir para comportamentos agressivos. Se eu estou tentando vestir uma determinada máscara de comportamento não autêntico, do tipo, eu não sinto raiva quando você faz isso, quando você vai fazendo aquilo e eu vou conseguindo, daqui a pouco eu não estou quase segurando aquela, eu começo a ter mais raiva ainda. Acumula, né? E posso degenerar o meu comportamento de uma maneira muito ruim, de uma maneira muito doentia, porque eu antes não assumi uma postura mais autêntica. Então, quando a gente tem um comportamento mais autêntico, primeiro, a gente vive mais desapegado, mais leve, sem precisar sustentar aquilo. Segundo, a gente não precisa ficar lembrando e policiando demais as coisas que a gente faz, a gente pode agir simplesmente com naturalidade. Ontem eu estava assistindo um filme que duas personagens se entrevistavam a respeito da adoção. Né? Era uma mãe que queria doar o seu filho e uma outra mãe que era candidata a adotar aquele filho. E ela fazia várias perguntas e a candidata, a mãe, respondia tudo com muita autenticidade. Falava realmente da cabeça dela, o que ela pensava, sem se preocupar com o que ela achava que a outra poderia querer ouvir. E ela perguntou, mas por que você faz assim? Foi mais fácil de lembrar. Porque se eu inventar uma história para você agora, depois eu posso não lembrar e deve ficar muito ruim para mim eu não fazer. Eu preciso ser autêntica, porque isso é uma maneira mais fácil da gente se conduzir. Marcelo, é comum ou não é comum as pessoas serem autênticas. Estamos falando de ser verdadeiro, é isso? Isso. Não é nada comum as pessoas serem autênticas. Porque mesmo quando as pessoas querem
ser autênticas ou dizem que estão sendo autênticas, às vezes elas não estão sendo, no fundo, verdadeiras. Porque não é fácil essa comparação, Daniel. O que é ser verdadeiro mesmo quando eu estou falando? Porque às vezes eu sou agressivo com uma pessoa querendo dizer que eu sou autêntico. Ah, aquilo realmente me irritou, tal, e eu estou sendo agressivo. E eu não estou percebendo aí quantas inverdades existem naquilo. Quanto da raiva que eu estou sentindo não tem nada a ver com aquela pessoa ou com aquele momento, mas sim eu trago de outras situações que eu andei vivenciando, trago de comparações, trago de associações que eu faço na minha cabeça. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu quero ser autêntico, eu vou dizer o que eu estou pensando a respeito de tudo. Mas não para refletir mais profundamente, será que ela pensa aquilo mesmo? Ou será que ela só está querendo agir daquela maneira por alguma outra programação? Porque um grupo cobra dela assim que ela precisa ser rebelde, que ela precisa pensar diferente. Quantas vezes dizer tudo que vem à cabeça, entender o coração. Porque nem sempre a primeira coisa que vem à cabeça, na verdade, é aquilo que é mais profundo dentro de nós. Às vezes aquilo que vem num primeiro momento é um instinto e não a profundidade da nossa verdade. Então, às vezes a gente está sofrendo mesmo magoado com a vida e pode estar arisco com as respostas. Mas responder com aquela rispidez, com aquela agressividade, não é ser verdadeiro, porque eu ainda estou vestindo uma determinada máscara que eu trago ali, que é uma postura que eu vesti para me defender de alguns ataques do mundo. Então, ser verdadeiro é mais difícil do que parece. Porque ser verdadeiro não é dizer a primeira coisa que vem à tua cabeça, não é responder aquele primeiro instinto, não é satisfazer aquela tua primeira necessidade de pôr tudo para fora. Um comportamento autêntico, ele precisa estar alinhado com o que há de mais profundo dentro de nós, com o que há de raiz no nosso comportamento. Então, nós espíritas pensaríamos assim, o verdadeiro é aquilo que vem de fato do espírito, é aquilo que a gente traz de dentro de nós e não aquilo que a gente vai vestindo, não só nessa vida, como em múltiplas vidas passadas. Marcelo, vamos para um rápido intervalo, mas eu já deixo uma pergunta para você. O que é um comportamento autêntico? Tem como definir isso? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. A Vida em Foco traz o tema comportamento autêntico. Acompanhe. Estamos de volta, Marcelo Collin, falando de comportamento autêntico. Marcelo, fizemos uma pergunta. Dá para definir o que é um comportamento autêntico? Sim. Então, o comportamento autêntico é aquele que tem a ver com a tua realidade mesmo. E às vezes a gente se perde um pouco do que é a nossa realidade. Essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta que é da filosofia milenar. As pessoas sempre vão atrás e buscando essa resposta e devem mesmo se esforçar para se aproximar mais da verdade, porque é uma pergunta fundamental. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Porque o comportamento autêntico é aquele que tem a ver comigo mesmo. O comportamento autêntico não é o que eu acho que a sociedade espera de mim, o que eu acho que a minha mãe esperava de mim, o que o meu chefe espera de mim, o que os meus filhos esperam de mim. O comportamento autêntico tem a ver com o que eu acho que eu preciso fazer diante do mundo, nessa minha oportunidade que eu tenho de estar encarnado, porque a vida na matéria, a gente estar aqui, é um conjunto, uma sequência de oportunidades. E para que a gente possa fruir dessas oportunidades, aproveitá-las da melhor maneira, nós precisamos estar sempre conectados com essa verdade. Joana de Ângeles, eu dizia naquele livro, né? Ela dizia assim, que frequentemente a gente escolhe metas para a nossa vida que não tem a ver com o nosso desejo mais profundo. A gente associa êxito a conquistas que muitas vezes são aquelas que a gente mais queria, mas todo mundo cobra de nós. A gente vê aquela velha discussão assim, que ter êxito é ter uma casa, um carro, muito dinheiro, fazer férias no exterior, ter êxito é poder ter os filhos numa escola particular, é falar várias línguas. Mas que êxito é esse? Será que ele significa mesmo para nós? Ou será que a gente está comprando mesmo, porque é vendido um determinado um conjunto de metas para a nossa existência? Será que elas são os valores mais profundos para mim mesmo? Porque eu, no meu comportamento autêntico, eu tenho que eleger metas que tenham a ver
com o meu eu verdadeiro e profundo. Eu tenho que parar para pensar em alguns momentos o que realmente me faz falta. O que eu vou me orgulhar um dia de ter feito ou deixado de fazer? Será que quando eu tiver 100 anos, e a maioria de nós não vai chegar aos 100 anos, mas se a gente chegar aos 100 anos e pensar na vida, quais vão ser as coisas realmente importantes da nossa vida? O que a gente vai achar que valeu a pena o nosso esforço? Provavelmente aquilo que tem a ver com a minha verdade, com a minha integridade. Eu não consigo imaginar uma pessoa chegando aos 100 anos, no seu leito de morte, e pensando assim, eu acho que eu devia ter comprado mais um carro. Eu acho que eu devia ter passado a minha roupa, deixá-la mais lisinha naquele momento. Eu devia ter brigado com os meus filhos para deixar o chão mais limpinho, ou alguma coisa desse gênero. A gente vai pensar o tempo de qualidade com os nossos entes queridos, a gente vai pensar o que realmente a gente está levando dessa vida no momento que o fim dela está chegando. Marcelo, é uma pergunta que, quem sabe, esteja fora do contexto, mas está me ocorrendo, porque às vezes quando a pessoa é autêntica, a outra parte, quando ela se dirige, nem sempre é entendida como autenticidade. Como é que a gente lida com esse processo? Porque tem o outro também, né? A gente fica com autenticidade, com um sentido de urbanidade, de respeito, vai dizer que o bolo está bom por uma questão de agradar, mas a rigor isso não é um valor, né? Não é uma expressão de valor. Como é que a gente trabalha essas questões assim, Marcelo? Quando a gente vai e tem um compromisso com o comportamento autêntico, aos poucos a gente começa a aprender maneiras de lidar com essas chamadas saia justa. Né? Saia justa. A pessoa te colocou numa saia justa, ela te ofereceu um bolo que ela disse que fez para você e você não gostou do bolo. E agora? Se você está acostumado a ter um comportamento mais autêntico, você já vai ter desenvolvido alguma estratégia. A minha estratégia nesses casos é dizer assim, olha, eu agradeço muito. Nossa, só de imaginar que você estava preparando esse bolo pensando em mim, para mim é uma grande honra. Porque o que importa é o gesto da pessoa, não é o sabor que o bolo ficou. É isso que a gente precisa valorizar naquele movimento. Nossa, mas olha, é um carinho, eu espero um dia poder te retribuir esse carinho que você teve. O resultado do bolo, sabor na boca, não me importa. O que me importa é o carinho que você me deu com esse bolo. Não foi o melhor bolo que eu já comi de sabor, mas é o melhor bolo no sentido de que pensar que você estava fazendo ele para mim, isso foi importante para mim. Você desapega da questão do sabor, porque sabor é coisa material, tão desimportante, mas valoriza o esforço que aquela pessoa fez. Eu fiquei, imagine você escolhendo ingrediente pensando em mim, imaginando qual bolo que eu mais gosto, eu me sinto muito honrado com isso. O sabor é o menos importante. Toma um refrigerante, passa o café. Passa o café junto e as coisas funcionam sem problema nenhum. Então, escolher um comportamento autêntico é sempre uma boa escolha. Agora, a gente conseguir ser gentil e autêntico é necessário. Porque não é autêntico, você não ficou com raiva do teu amigo, você não quer bater nele, você não quer... Ele fez o bolo e você valoriza aquilo que... Então, você traz aquele sentimento, se ele for legítimo, você consegue expressar. Marcelo, para irmos finalizando a nossa conversa já. Como é que o Espiritismo entende essa expressão autêntica, autenticidade, no seu sentido mais profundo? O Espiritismo vem acrescentar muito na ideia de autenticidade, porque ele nos apresenta um caminho para entender o que é a verdade a respeito de nós. Aquela pergunta importante que eu disse que a gente tem que se fazer, quem sou eu, afinal de contas? O Espiritismo vem dar um outro entendimento. Enquanto as pessoas que não têm o paradigma espiritualista, não entendem que nós somos muito mais que a matéria, vão ter muita dificuldade, vai dizer o que eu sou? Eu sou o conjunto dos meus genes, a educação que a minha mãe me deu. Então, ser autêntico vai ter a ver com isso, né? A minha carga genética que eu herdei dos meus pais e a educação que eu recebi no lar. Mas a gente sabe que não é isso. Ser autêntico é mais profundo que isso. Ser autêntico é você estar comprometido com o teu desenvolvimento e o teu crescimento espiritual. Ser autêntico é reconhecer, sim, que você tem falhas e que são falhas, às vezes, importantes. Nós temos defeitos ainda de caráter, nós temos deformidades que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Ser autêntico é reconhecer essas falhas nossas, mas fazer um sincero desejo de esforço e empregar essas energias para melhorar, para consertar, porque é para isso que a gente está aqui. Ser autêntico é não se esconder do seu lado sombrio e saber abraçar o seu lado bom. Ser autêntico é saber que a gente sim deve sofrer pelos erros que cometemos e aproveitar
os acertos que a gente já consegue empreender. Então é ser alegre com as coisas boas, saber se consternar com as coisas difíceis também e saber ir construindo algo diferente para o seu futuro. Ser autêntico, então, é procurar cada dia entender melhor onde estou e como eu posso ir me melhorando enquanto indivíduo. É claro que o me melhorar enquanto indivíduo vai ajudar que eu me relacione melhor com as pessoas, que eu desempenhe melhor no trabalho, que isso irradia por todos os meus papéis. Mas o meu compromisso primeiro é com o meu desenvolvimento espiritual. Essa é a ideia da autenticidade que o Espiritismo vem acrescentar, que sem a noção do Espírito a gente fica perdido. De fato. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Fique conosco, a Vida em Foco continua.